Meus amados, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor e mais uma vez agradecer a Deus e também a tua disponibilidade, o teu esforço pessoal para nós iniciarmos mais uma aula da nossa escola dominical. E a aula de hoje será a lição número 11. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. A aula de hoje, Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Então hoje nós vamos discorrer naquela oportunidade quando Esdras ele vai a Jerusalém. Ele sai da Babilônia e vai lá com o objetivo de ensinar a palavra. Então nesta manhã nós veremos como é que isso ocorre, né? Vamos ver como é que Deus agiu nesse envio de Esdras pelo rei Artaxerxes a Jerusalém. Vamos ver o ensino maravilhoso que foi dado e vamos ver que é um exemplo de que a palavra de Deus deve ser ensinada e vamos ver o resultado do ensino da palavra do Senhor. Então eu quero te convidar agora para uma leitura. Nós temos um texto áureo da lição que é: e provaram a boa palavra de Deus. Isso está em Hebreus capítulo 6, versículo 5. Nós temos também uma verdade prática. Nós temos também uma verdade prática, que é: a palavra de Deus é semelhante a uma espada afiada, é poderosa e penetrante. E nós temos uma leitura bíblica que nós faremos nesse momento. Ouça. Estes, pois, são os chefes de seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes, dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atus, dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele, por genealogia, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate-Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 170 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Azagade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. Filhos de Acatã, e com ele 110 homens.
Viram? Então aqui, amados, é uma relação das pessoas, do povo, que foi com Esdras a Jerusalém. E foram para quê? Qual o objetivo? Ensinar a palavra de Deus. É a nossa meditação de hoje, a nossa aula de hoje. Mas antes, como sempre nós fazemos, nós vamos ouvir um cântico. E eu quero convidar agora a nossa irmã Rosimeire. A Rosimeire, ela estará louvando o Senhor. Vamos ver o cântico pela nossa irmã, depois a gente continua. Estamos na presença do Senhor. Paz do Senhor, pastor Silvio. Paz do Senhor a todos os irmãos. Amém, irmã. Deus abençoe. Amém. Quero louvar o Senhor com o hino 151 da harpa. Tinha separado um outro hino aqui, um outro cântico, mas eu achei esse hino bem pertinente pelo tema e ele fala o nosso coração, né? 151, você que tem sua harpa aí, nos acompanhe. Vamos louvar a Deus juntos, amém? Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom, quererão consagrar-se para tuas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me
suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno som, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Amém. Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados, eu não sei se a nossa irmã Elaine ela está pronta para cantar o hino. Eu gostaria de ouvi-la também. Vamos ver aqui. Nossa irmã Elaine, se ela estiver preparada, eu estou chamando a nossa irmã. Louva o nome do Senhor. A paz do Senhor, pastor Silvio, a paz do Senhor a todos os irmãos. Vamos Amém. louvar para a glória do Senhor. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. E sem ter esperança, no abismo sem fim, loucura e tristeza eram parte de mim. No terrível espinhos do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui ponte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Glória a Deus. No terrível espinhos do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu... Meus amados, parece que houve uma queda de conexão, mas graças a Deus pela cooperação da nossa irmã, não é? Muito obrigado, viu, irmã? Deus te abençoe.
a conexão caiu, mas vamos em frente. Meus amados, Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. O judeu, você sabe, ligado intimamente à lei do Senhor, eles estão em plena restauração. Depois de 70 anos de cativeiro, como nós estamos estudando, eles começa a reconstrução em todas as áreas do povo, e o rei Artaxerxes, que estava no comando nos dias de Esdras, ele era um pouco mais brando, o seu governo era um pouco mais brando que o governo babilônico. E ele vai a Jerusalém ensinar a palavra. Mas o que nos impressiona é que ele vai a Jerusalém através de uma ordem do rei Artaxerxes. Então, um rei não tinha experiências profundas com Deus, um rei que não tinha experiências profundas com Deus, um rei ímpio, vamos dizer assim, todavia, ele tem o seu espírito despertado por Deus. E o que ele faz? Ele ordena, ele escreve uma carta, uma ordem, para que Esdras vá a Jerusalém, inquirir, se informar, cuidar das questões que envolviam a lei do seu Deus, isto é, o Deus de Esdras. Nós vamos ler aqui, para você ver que interessante, aqui no capítulo 7, o verso 14, olha o que lemos. Porquanto da parte do rei e dos seus 7 conselheiros és mandado para fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão. Olha que bonito, viu? O rei toma conhecimento de que Esdras é um escriba, é um representante da lei, da parte de Deus. E ele escreve essa ordem aqui e diz que ele e os seus conselheiros estavam ordenando que ele vá a Jerusalém. Lá no verso número 25. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, põe regedores e juízes que julguem a todo o povo que está da além do rio, a todos os que sabem as leis do teu Deus, e ao que as não sabe, as fareis saber. Olha que bonito. Esdras, você vai ordenar, você vai colocar ordem nas questões jurídicas lá do teu povo, de acordo com a palavra do teu Deus. Vai lá e orienta aqueles que já conhecem a palavra e aqueles que ainda não conhecem a palavra do teu Deus, as fareis saber. Olha, irmão, que coisa maravilhosa. Então você vai ensinar, vai lembrar os que sabem e ensinar os que não sabem. Agora, o interessante é que esse rei, ele não era um pastor, entendeu? Ele não era responsável pelo ensino de Israel. Todavia, ele quer que o povo seja ensinado. Por quê? Porque, é claro, ele sabia que o povo ensinado, uma vez obedecendo, claro, seria muito mais fácil da vida, da convivência,
até do seu próprio governo. Agora, por que um rei não crente estava fazendo isto? Um ímpio estava fazendo isto? A resposta está no verso 23. Ouça: tudo quanto se ordenar, segundo o mandado do Deus do céu, prontamente se faça para a casa do Deus dos céus, porque para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos? O temor a Deus. Veja, esse rei, ele temeu a Deus. Ele disse: olha, tudo que tiver que ser feito para o Deus do céu, para a casa do teu Deus, Esdras, isso se faça. Por que haveria grande ira sobre o rei, quer dizer, sobre mim e sobre a minha nação? Então, observe, ele temeu a Deus e orientou que Esdras fosse a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Ele, que não era um crente. Agora, imagine nós que somos pastores, nós que somos crentes, principalmente nós pastores. Tá vendo? Então nós devemos ter o quê? Uma preocupação com o ensino da palavra de Deus. Isso envolve envolvimento no ensino, ensinando, orientando, formando ensinadores, desde que sejam vocacionados para isso. Porque a vocação para o ensino, os homens não podem dar. Entendeu? Nenhum crente, nenhum pastor tem poder de dar vocação para ser ninguém. Mas nós podemos orientar visando o aperfeiçoamento daquele que tem uma vocação. Isso é o nosso papel. E o aperfeiçoamento envolve uma série de fatores, inclusive a direção de Deus, etc. Mas o ponto-chave é a preocupação de um rei ímpio com o ensino da palavra de Deus. Nós temos que glorificar a Deus, por quê? Porque só Deus pode fazer isso. E devemos, se ele não sendo crente, sendo ímpio, ele deu essa ordem a Esdras, nós não podemos ficar de braço cruzado assistindo as coisas acontecerem. Temos que ensinar o povo de Deus. E essa carta ela era tão importante que, além do ensino, havia muitas recomendações. Por exemplo, olha, qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar a Jerusalém, poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. Eu não vou ler pelo meu tempo, né? Os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata, voluntariamente dados pelo rei e seus conselheiros, ou dados como ofertas voluntárias do povo. Eles iriam receber dádivas do próprio rei para irem para sua terra para fazerem aquele trabalho maravilhoso. Os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos. Olha que bonito. Qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. O rei põe à disposição a sua fortuna, o seu tesouro, por causa do Deus do céu. A visão é essa, meu amado. A visão é essa. O dinheiro de Deus é investido nas coisas de Deus. Não seriam impostos aos servidores do templo. Nada seria imposto, entendeu? Seria tudo voluntariamente. Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Olha que bonito. Ele deu autoridade para que Esdras nomeasse os seus subalternos, os seus líderes. Para quê? Para que a vida eclesiástica funcionasse. Esse rei, nós temos que admitir, era um rei inteligente. E aqui diz que Esdras
louvou a Deus que tinha inspirado o rei a fazer tudo isto, estendendo-lhe beneficência perante o rei. Bem, é digno de nota o louvor de Esdras. Ouça, bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei para ornarmos a casa do Senhor que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua beneficência perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim, me esforcei segundo a mão do Senhor sobre mim e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Olha que bonito. Ele não ajuntou todos os chefes, ele reuniu alguns escolhidos e foram para Jerusalém. Mas o importante aqui é o reconhecimento de Esdras que aquela responsabilidade ela estava vindo de Deus. Deus inspirou o rei. Deus estendeu a mão sobre Esdras perante o rei. O raciocínio não era assim, olha, o rei é meu amigão, o rei gosta de mim, olha que legal. Não, ele sabia que Deus havia dado graça a ele perante os olhos do rei. O rei Artaxerxes olhou para Esdras e Deus disse assim, esse homem é que vai ensinar o seu povo, pode enviá-lo. Então veja que maravilha esse envio. Artaxerxes envia Esdras. Que benção. Bem, o segundo ponto da lição é que Esdras, ele vai lá e o que ele faz? Esdras ensina a palavra ao povo. Esdras, amados, ele ensinou a palavra de Deus. Quando ele chegou em Jerusalém, ele encontrou-se com Neemias, né? O Neemias estava sendo o líder espiritual dos judeus lá em Judá. E com a chegada de Esdras, os dois se uniram para a tarefa de Esdras, que era o ensino da palavra do Senhor. E o que eles fizeram? Eles marcaram a festa dos tabernáculos, uma festa judaica, e lá ele preparou um púlpito, né? Púlpito não é onde os pastores ficam sentados, tá? Ali se chama tribuna. Púlpito é onde se coloca a Bíblia. Púlpito é o que você coloca a Bíblia. E nesse caso, ele preparou o púlpito e colocaram ali a lei de Deus, o livro da lei de Deus. E ele estava com ele 13 auxiliares. Todos estavam em pé diante dele. E o objetivo era justamente fazer com que o povo ouvisse a palavra de Deus e entendesse. Está em Neemias 8:8, olha aí. E leram na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Você viu, né, que bonito? Então eles se prepararam e eles ensinaram, explicando o sentido das palavras, até porque durante os anos na Babilônia, eles aprenderam o aramaico, a língua ali babilônica, e agora certamente havia até alguma dificuldade de entendimento. Então, eles estavam orientando e explicando, ensinando numa linguagem acessível a todo o povo. Então, isso é um exemplo, amados, tremendo para nós que somos pastores, entendeu? Por quê? Porque o alvo era fazer o povo entender. Nós temos que entender
que Deus quer que o povo entenda a sua vontade. E a vontade de Deus, ela está revelada na sua palavra. Então, havendo entendimento bíblico correto, o povo vai entender e o povo ficará apto para discernir entre o bem e o mal. A responsabilidade do ouvinte da palavra, no caso aqui de nós crentes, é ouvir, entender, aceitar, o que envolve o crer, né? E praticar. Porque se nós não entendermos, nós corremos o risco de fazer errado. E fazendo errado, nós estaremos plantando o que colheremos no futuro. Então é fundamental que o ensinador saiba o que ele está dizendo. É importante que aquele que ensina tenha conhecimento de causa. A sua segurança está no conhecimento daquilo que ele vai propor. Não se pode aceitar alguém que vai ensinar alguma coisa que não saiba o que está dizendo. E em relação à palavra de Deus, a responsabilidade ela é muito maior, porque envolve o conhecimento de Deus, o conhecimento da salvação, uma visão correta do que é o ensino. Jesus foi claro: de graça recebestes, de graça dai. Então não pode haver o mercenarismo, fazer pelo dinheiro, não é? Essa mercantilidade criminosa, né? É claro que há exceções, mas via de regra, o alvo é só o ganho e não o ensino da palavra de Deus ao povo. Então, em primeiro plano, é a estrutura espiritual do povo de Deus. Deus, meu amado irmão, você que me ouve, Deus abençoará você se você colocar o povo de Deus em primeiro plano. Devemos ensinar o povo de Deus, mas devemos saber o porquê do ensino. Não é para a gente se aparecer nas redes sociais, tirar fotografia com diploma na mão, receber títulos, doutor em divindade, doutor de hermenêutica, ciências não sei das quantas, bacharel não sei do que. Essas coisas aí são coisas humanas, coisas nossas, que na realidade não tem valor algum para a vida espiritual. Você entende? Então urge espiritualidade. E Esdras era um homem de Deus. O ensino foi maravilhoso. O autor diz aqui, ó, o povo ao ouvir a leitura começou a chorar e a lamentar-se. Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando-os a que se alegrassem no Senhor, porque a alegria do Senhor é nossa força. Então o povo foi comer, beber e festejar, porque todos entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Olha que bonito. O povo começou a chorar. Ouça então. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Entendeu? E o Neemias e a liderança disse assim, olha, ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviai porções aos que não têm nada para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então, todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Observe que os comes, os bebes e a grande festa, ela foi depois da palavra.
Não é primeiro encher a barriga, primeiro a palavra. Prioridade a palavra. E o povo se alegrou, o povo com aquela palavra. Por quê? Porque o povo entendeu. O povo entendeu, foi uma bênção, um ensino maravilhoso, né? O ensinador ali foi Esdras, auxiliado por 13 homens, que, claro, também eram ensinadores. Por quê? Porque Deus deu ensinadores. Meu amado, essa aula aqui, ela é importante. Quando você fala de ensino da palavra, você fala de um dom ministerial. A Bíblia é clara, ela diz assim em relação aos ministros, apto para ensinar. Por quê? Porque Deus se preocupa com a vida espiritual do seu povo. Deus não quer estrelas, entendeu? Deus quer ensinadores, chamados por Ele, vocacionados por eles, ungidos por eles, tementes ao seu nome. Então, que Deus nos ajude para que possamos preencher esses requisitos. Bem, diante desse exemplo de Esdras no ensino da palavra, nós vamos ao terceiro ponto da nossa lição. A palavra de Deus deve ser ensinada. Então, Deus ordenou o ensino da palavra ao seu povo. Que coisa, né? É impressionante. Esdras, do capítulo 7, o verso 9 e 10, ouça o que diz, olha aí. Porque no primeiro dia do mês foi o princípio da sua subida de Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar os seus estatutos e os seus direitos. Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei de Deus, para cumprir e para ensinar. Observe, ele não tinha preparado o coração só para ensinar, para buscar, primeiro, para cumprir, segundo, para ensinar. Aí o segredo dos ensinadores de Deus. É o que Deus quer de nós. Precisamos ter de Deus. De Deus. Os homens só conseguem nos dar títulos. Deus é quem nos dá a unção e a palavra. Então a palavra de Deus, ela deve ser ensinada. Deus ordenou o ensino da sua palavra. De 7 em 7 anos, além das reuniões aos sábados, a lei era ensinada. Jesus disse que eles deveriam estar... Eu vou ler aqui, Mateus, claro que é um versículo muito conhecido, mas o registro vale a pena. Mateus 28. Mateus 28. Olha o verso 18 e o verso 19. Olha só. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, quer dizer, diante desta verdade, todo o poder foi-me dado. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ensinai, ensinando-as. Então Deus mandou ensinar a palavra. A palavra deve ser ensinada, Deus mandou ensinar. Jesus mandou ensinar. E o apóstolo Paulo, ele disse a Timóteo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra a tempo, fora de tempo, que pregues a palavra, não é? Ele repete: o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste,
confia-o a homens fiéis que sejam idôneos. Idôneo é capacitado, né? Para também ensinarem os outros. Tá vendo? E Paulo, a respeito do dom do ensino, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Você vê que maravilha? Pode ser que o dom não seja ensinar, mas quem recebe o dom de ensinar, que se dedique. Se dedique, irmão. Devemos buscar a Deus, devemos amar a palavra de Deus, devemos ter conhecimento da palavra de Deus, devemos entender que o povo de Deus precisa da palavra de Deus. Não é a história da minha vida que funciona. Não. Não é o que eu almocei ontem, qual é a casa de campo que eu vou descansar uma vez por ano. Isso não interessa para ninguém, porque não edifica ninguém, só isso. Agora, a vida de Jesus, a palavra de Jesus, o ensino de Jesus, isto edifica a vida do crente. Crente é para ser ensinado. Você não vai evangelizar o crente ele já é salvo. O que você vai fazer? Você vai ensinar. A lei, por exemplo, a lei não foi dada para salvar, né? A lei não pode salvar. No caso do judeu, a lei era para que eles, que já era povo de Deus, obedecessem a Deus. Você entende? Então, haja dedicação ao ensino, não é? Todo dirigente de congregação, ele deve ter como prioridade o ensino da palavra. Prioridade não é festa. Prioridade não é festa. Pode haver festa, mas não é prioridade. Prioridade é o ensino da palavra. Prioridade não é o entretenimento. Vamos divertir os moços, vamos divertir os adolescentes, vamos divertir os da terceira idade. Não é prioridade. Prioridade é o ensino da palavra. Uma vez ensinado, nós teremos condições de irmos para confraternizações, até entretenimentos, sem exagerar, porque teremos o equilíbrio da palavra de Deus. Porque o crente ele tem que ser crente, inclusive durante a sua recreação. Eu quero ir num parque de diversão, eu quero ir num acampamento, vá, mas vá como crente. Se porte como crente, né? Eu vou num casamento, vá, mas vá como crente, pelo amor de Deus. Se vista como um crente, se comporte como um crente. Então isso é feito antes, é um trabalho preventivo, é um ensino da palavra de Deus antes, para o crente. O não crente precisa da evangelização, precisa de se converter. Mas uma vez convertido, vamos fazer o que com ele? Né? Vamos falar que ele é grande na terra? Não, nós vamos ensiná-lo a melhor servir a Deus. Pelo amor de Deus. Né? Por quê? Porque há resultados do ensino da palavra de Deus. Tem resultado. O primeiro resultado, gera temor. Olha o autor. Ó. Deus disse, ajunta-me o povo e os farei ouvir a minha palavra para que me temam todos os dias que na terra viverem. Guarda os mandamentos do Senhor para o temer. A palavra traz o temor. O ensino da palavra gera o temor. Mas quem deve ensinar? Quem tem autoridade, né? Tenha paciência. Você trazer catedráticos, psicólogos, filósofos que não conhecem a palavra de Deus, tenha paciência. Não vai gerar temor. Pode gerar qualquer outra coisa. Por favor. Pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal, se desvia do mal e aborrece o mau caminho. Amados, é o temor a Deus que vai impedir que eu entre por um caminho mau. É a palavra de Deus. Né? Eu não tenho que ser fiel por causa da minha família, por
por causa do meu nome. É por causa do Deus que eu sirvo. Não é regra de nenhuma regra, de nenhuma denominação, ela deve ser vista como motivo de temor a Deus. Temor a Deus é a palavra de Deus. Nós temos que temer a palavra de Deus. Temos que priorizar a palavra de Deus e pronto. E ensinar a palavra. Agora, se no ensino da palavra houver choque com as orientações de determinada igreja, então é a determinada igreja que está errada, amados. A palavra de Deus sempre ela está certa. Se alguma coisa é estranho, não é com a palavra, é conosco. É com aquilo que... é com os dogmas que os homens têm. Mas com a palavra de Deus, não. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Então ela gera temor. Por exemplo, como resultado do ensino da lei nos dias de Esdras, o povo confessou os seus pecados, apartou-se de deuses estranhos e adorou ao Senhor seu Deus e com ele fez firme concerto. Eu não posso ler pelo meu tempo, mas o resultado foi o povo chorando, fazendo concerto, porque a palavra de Deus ela é o poder de Deus. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a palavra é poder. Então o ensino da palavra gera temor e o ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes. As normas, elas devem existir, porque senão vira bagunça. O universo tem o governo, Deus criou tudo, colocou o governo. E o ensino da palavra implanta normas espirituais, normas que vai nos ajudar a servir a Deus melhor, entendeu? E essas normas, elas dão forma a manifestações da nova vida naquele que se converte, naquele que, pela operação do Espírito de Deus, passa a andar nos estatutos de Deus. Então você entrega a vida para Jesus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Bem, o original não diz nova criatura, diz nova criação. Em Adão éramos pecadores, homens velhos. Em Cristo nós somos uma nova criação, em Deus. Então, esse novo crente, né, essa nova criatura, agora, ele vai expor uma vida nova, de acordo com a sociedade? Não. Alguns conceitos, até no nosso meio? Não. Com a palavra de Deus. Use o ensino da palavra de Deus. Vamos ver se a gente acorda aí. Vamos ver se a gente acorda pós-pandemia para o ensino da palavra de Deus, não é? Então, algumas manifestações dessa nova vida em Cristo Jesus. Olha, por exemplo, o crente é honesto, a honestidade, o crente jamais mente, o crente tem o testemunho de sua consciência no Espírito Santo de que não mentiu, o crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele, o crente vive uma vida moral que é exemplo de pureza, né? O crente vive uma vida moral, né? Eu já disse. O crente jamais dá falso testemunho de esse comportamento do crente, ele é gerado pela palavra de Deus, né? Ele é gerado pela palavra de Deus. Então o ensino da palavra, a confiança na palavra, ela traz, né? Ela traz essa forma de vida, longe da mentira, do engano. É uma maravilha isso.
E o ensino da palavra, ele dá conhecimento. Ó, a igreja de Corinto, porque pelo ensino da palavra de Deus, pelo conhecimento vem a plena libertação, conhecereis a verdade, pelo mas o próprio Deus, esta foi a nação maravilhosa. Da paz, não se coração da meu tempo de Deus para com o seu povo. Eu vou praticar a palavra. Não, mas aí Deus ensina todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Ele disse: ide, ensinai a palavra, ensine as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo que eu tenho dito. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você quer ver Deus contigo? Ensine a palavra. Claro, amando, praticando a palavra. Ensine a palavra, vive a palavra, ame a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está ligada em Deus. Não dá para separar Deus da sua palavra. Não dá para você falar, esse é Deus, esse é a sua palavra. Não dá. Os dois são intrínsecos, eles estão ligados, né? Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele disse: Jeremias, o que você está vendo? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Jesus disse: viste bem, porque eu zelo pela minha palavra para cumprir. Vara de amendoeira fala fala de segurança, né? Fala de confiabilidade, fala de durabilidade. Deus falou: então, eu velo pela minha palavra para a cumprir. Velar é cuidar. Então nós temos um Deus que cuida de nós. Meus amados, antes de nós encerrarmos orando, nós vamos ouvir mais um cântico. Eu vou agora chamar aqui a irmã Laudiceia. Vamos ver se a irmã Laudiceia. Vamos ouvir a nossa irmã.
Ela está aí se conectando. Vamos ouvi-la também, louvando o nome do Senhor, enquanto o Espírito Santo ele vai aplicando a palavra que temos ouvido. Estamos vendo aí. Ah, sim. A paz do Senhor. Amém, irmã. Vou louvar ao Senhor Jesus com o hino Nenhuma Condenação Há. Amém. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente ler a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente ler a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há
para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos encerrando. Muito obrigado aí às irmãs que participaram. Nossa irmã Rosimeire, nossa irmã Elaine e agora a nossa irmã Laodiceia. Os irmãos sabem que os cânticos, eles fazem parte da liturgia do culto a Deus. E a escola dominical, ela é um culto. A escola dominical, nós adoramos a Deus, aprendemos a sua palavra, e a participação dessas irmãs é uma participação muito rica. Graças a Deus, nós temos no Parque Pedroso valores que louvam o nome do Senhor. Inclusive, nós temos moços que cantam também, e qualquer dia desse eu vou convidar algum deles para participarem, cantando também para a glória de Deus, porque Deus é digno de toda a honra, de todo louvor e de toda a glória. O nosso alvo é esse, tá? Meus amados, domingo que vem será a nossa ceia pela manhã. Então, a nossa escola dominical, ela será dada no sábado à noite. Então, sábado próximo à noite, será essa aula imperdível. Olha, Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Então, sábado próximo, a partir das 20 horas, nós estaremos estudando aqui e vamos ver por que um judeu não devia casar com uma pagã, sobre o casamento dos crentes. Vamos ver aí, no quinto ponto da próxima aula, espera em Deus, e nós vamos ver Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Vamos falar do casamento misto. Pode um crente casar com um não crente? Pode namorar? Convém? Vice-versa, a moça pode namorar com um moço não crente? Um moço crente pode namorar com uma moça não crente? Se pode, por quê? Não pode? Por quê? Quais as consequências? Tem consequências? Será a aula que vem. Que Deus nos dê graça, porque nós temos um fator importante que chama tempo. E o tempo ele deve ser administrado. Claro que nunca a gente consegue falar tudo, mas Deus pode nos dar graça e administrando bem o tempo, teremos uma aula maravilhosa. Então, eu te espero na próxima aula. Esdras e Neemias combatem o casamento misto, um assunto seríssimo, atualíssimo e que cá para nós. Tem tanta gente com medo de falar, que nós estamos na época do politicamente correto. Ai, meu Deus, esse assunto é muito forte. O pastor pega pesado. Ai, tadinho dele, tadinho dela, não é? Próxima aula, se Deus quiser. Meus amados, nós vamos orar agora. E eu não sei se o irmão Joseildo,
ele conseguiria se conectar conosco para ele fazer essa oração. Irmão Joseildo, ele é lá da Brasilândia 2, irmão Joseildo, ele é presbítero. Eu vou chamá-lo aqui, vamos ver se ele consegue. Aí ele estará orando. Vamos ver. Se conseguir, amém. Se não, ele estará orando. Sim, parece que não conseguiu. Mas sem problema. Nós vamos orar agora. Eu te convido para agradecermos a Deus por tudo. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado por esta manhã, obrigado pela tua grandeza, infinita graça, misericórdia, obrigado pelos cânticos, pela exposição da tua palavra, obrigado pelo teu povo que nesta manhã se conectou conosco, abençoa cada um deles e nos dá um dia na tua presença. Nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Amados, e hoje, às 18 horas, é o nosso culto presencial. 18 horas, estaremos lá no Parque Pedroso para mais um culto, se Deus quiser. Amém? Deus te abençoe. Tenha o restante do dia na presença do Senhor e vamos em frente. Eu agradeço aí, irmã Rosimeire, Joseildo, Roseni, Simone, Rosiane, irmã Elaine, Maria de Fátima, Deus te abençoe, irmã Maria de Fátima, Joseildo, já falei, Deus te abençoe, são tantos os irmãos aqui, todos esses irmãos, a irmã Roseni, a minha prima, Márcia Galan, Márcia, Deus te abençoe, a Márcia Galan, graças a Deus, nos ajudando aí, participando também. Maurinete, Deus te abençoe também. Aparecida Santos, Simone, o Ricardo, o Tiago, todos esses irmãos que participaram, Deus abençoe ricamente. O Renato Gonçalves, Deus te abençoe. Quem mais? Fabiana, Deus te abençoe, Fabiana, irmão Augusto, irmã Elisete, Luciana Maia. Muito bom, Deus abençoe a cada um de vocês, né? Deus abençoe. Priscila Michele, eu não estou vendo o nome dela, mas de qualquer forma, paz do Senhor para a Priscila, para a irmã Dorcas, enfim, todos esses irmãos aí. Amados, Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.